Os egípcios, eles são, inclusive, um povo muito misterioso aí na história, né? Tipo, ninguém sabe realmente como que fizeram a pirâmide. Tipo, a gente tem ideias, mas ninguém sabe realmente como que fizeram aquela porra ali. Eu tenho uma opinião sobre isso. Qual é a sua opinião? Diga pra mim. ETs. Não, odeio. Nada contra os ETs. Sim. ETs, nada contra vocês, ok? Deixando bem claro. A humanidade, o nosso cérebro, ele tenta preencher lacunas. O nosso cérebro não gosta do desconhecido. Eu preciso preencher o desconhecido. Então, quanto menos um povo tem registro de suas obras, mais a gente coloca ET e teorias da conspiração. Ou seja, por exemplo, por que não tem ET no Império Romano? Porque os caras registravam tudo. O Coliseu foi uma obra maravilhosa. Por que não tem ET fazendo Coliseu? Porque você tem lá o registro dos caras que trabalharam naquela obra, do mestre de obras, o imperador que mandou fazer. Mas há quem argumente que, tipo, as pirâmides são uma estrutura muito mais monumental que o Coliseu, tá ligado? Mas demorou 100 anos pra terminar. Eu sei, mas mesmo assim é bizarro, mano. É bizarro como um povo 10 mil anos atrás, no meio do deserto, fez uma pirâmide de sei lá quantos metros de altura. A gente tem mania... blocão assim, desse tamanho. Eles já eram homo sapiens. A gente tem mania de achar que o ser humano de ontem não é tão capaz do ser humano de hoje. Eles tinham conhecimentos de astronomia, de arquitetura, de engenharia absurdos, que a gente usa até hoje. Então, eles tinham capacidade de fazer as pirâmides do Egito. Não ia ser hoje a gente tem tecnologia para fazer um negócio em um mês. O maior arranha-céu do mundo em 1 ano, tá pronto. Eles fizeram. Demoraram 100 anos. Mas fizeram. E você tem o passo a passo, você tem tentativa e erro. Você tem pirâmide. A pirâmide começou como um trapézio. Era um trapézio. Aí fala, porra, vamos botar um trapézio em cima de um trapézio menor. E você vê, do lado das 3 grandes pirâmides, várias pirâmides com defeituosas, que era tentativa e erro. Então, pirâmides assim, um trapézio em cima de um trapézio, em cima de um trapézio. E aí depois eles resolveram lapidar e deixar aquilo mais em forma de pirâmide. E aí depois as primeiras deram errado. Você vê todo o Lego até chegar na pirâmide grande. Entendi, não sabia disso. Sim. E existem muitos já relatos de como eles faziam. As técnicas que eles faziam, como eles faziam. E por que será que eles quiseram fazer a porra da pirâmide? Era pirâmide? Túmulo dos faraós. Mas por que naquele formato? Há quem diga... ETs. Pois é, exatamente. Há quem argumente que a pirâmide é a forma geométrica mais fácil de alcançar grandes alturas. É isso. Quais são as formas geométricas que existem? Tem círculo, tem quadrado, tem triângulo. Então, mesmo povos que não se comunicam, mas tem pirâmide entre os maias. E tem pirâmide entre os egípcios. E eles não se comunicavam. Ou seja, ETs. O cara já chega... A solução é essa. Não, são poucos sólidos que existem, são poucas formas geométricas. Os povos da antiguidade descobriram que um formato de trapézio era o formato mais sólido para se fixar no chão e não cair. Logo, você não precisa ter comunicação cultural para chegar nessa conclusão. Os povos aleatórios vão chegar nessa mesma conclusão e vão fazer monumentos parecidos. Simples assim. E aí a pessoa pega assim, não, mas olha esse colar. Esse colar que se assemelha a um foguete, Logo... ETs! Exatamente. Não, mas na verdade era sei lá, o chapéu que o imperador botava do Antigo Egito. Mas parece uns foguetes. Logo eu acho que é ET. Então a humanidade... É legal você acreditar nessas coisas. É bacana, é mais apetitoso a humanidade acreditar, preencher as lacunas do desconhecido com místico e com alienígenas. Mas nós devemos ter muito... Eu não estou dizendo que não exista alienígenas, mas nós devemos ter muito cuidado porque é uma tendência genética nossa. O nosso cérebro ele procura padrões. Se tem buraco, a gente preenche. Uhum. E se não tem ainda ciência ali, a gente vai preencher com outras coisas. Que pode ser fé, pode ser místico, pode ser alienígena. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A ideia científica é essa. A ciência não está para dizer o quanto você está certo, mas o quanto você está errado, digamos assim. E eu acabei de falar que a gente preenche o desconhecido com fé, pode não ter soado muito bem isso. Desculpa, tá, gente? Por quê? Por quê? Porque parece que eu desmereço a fé. Eu não quero desmerecer a fé. A fé é importante, a religião é importante. Mas se a fé é uma ferramenta para lidar com o desconhecido e o mundo é 99% desconhecido, a fé é uma ferramenta importantíssima para a humanidade. Concordo, importantíssima.
Existe um argumento ateu que se chama o Deus das lacunas. Eu não sei se vocês conhecem. Não. É um argumento legal, é um argumento bem bacana. Não estou aqui pregando argumentos ateus. Estou falando historicamente, assim, tem isso. O Deus das lacunas é uma ideia bem legal. E na minha adolescência me influenciou muito. Ele trabalha com a seguinte suposição. Deixando claro, é um argumento ateu. Deus só existe para preencher aquilo que nós não compreendemos. Quanto mais você compreende, menor a lacuna de Deus. Por isso que é o Deus das lacunas. Por exemplo, antigamente, nós não entendíamos fenômenos da natureza. As religiões de 5 mil anos atrás, todas elas eram politeístas. Tinha um Deus da porra toda. Cada porra tinha um Deus. Eu não entendo a chuva. Deus da chuva. Tem um homenzinho que faz isso. Eu não entendo o fogo. Deus do fogo. Deus do fogo. Não entendo a sorte. Deus da sorte. Deus existe para preencher as lacunas do desconhecido, porque o nosso cérebro é programado para preencher lacunas. Você tem que saber. A gente tem que entender. Dá desconforto dormir sem saber o que é aquilo. E aí a gente preenche com tudo que aparecer pela frente. E naquela época, a Grécia, que foi o pontapé inicial, que a Grécia começou a botar a razão na frente do místico, então a Grécia falou, eu quero entender a chuva de outra forma, não através de um homenzinho que chora. A Grécia foi a pioneira nisso. Eles criaram a primeira física. É uma física hoje ultrapassada, mas só o fato deles tentarem já é muito legal. Então a ideia, a primeira física que nasceu lá na Grécia, era que as coisas tinham pesos e valores. Então, por exemplo, você tinha o fogo, os elementos, fogo, terra, ar. Fogo está em cima, tipo assim, flutua ali em cima. Ar tá no meio. Mar, água tá mais abaixo e terra tá mais abaixo, porque no fundo do mar tem terra. Aham, faz sentido. Entende a hierarquia? A hierarquia. Então, por que uma maçã, quando você joga numa bacia, a maçã boia? Por que a maçã boia? Porque a maçã ela é feita do elemento terra, digamos assim, ela é sólida, nesse sentido. Ela é sólida, então ela está no chão, mas ela boia. Por que ela boia? Porque a maçã tem furinhos de ar. Então, entre terra e ar tem o quê? Tem água. Então, por isso que a maçã está ali boiando. Entendi. Eles tinham... Esse raciocínio para... Pelo menos eles estavam pensando de uma maneira que não envolvia... Deuses. Coisas que eles não podiam ver. Isso foi pioneiro na humanidade. Na Grécia. Nada contra os deuses, mas assim, vamos botar eles de lado. E se a gente conseguir explicar isso entre a gente? Assim, a física nasceu ali. Né? A gente tem o Ocidente tem muita herança grega com relação à física, à química, à biologia. Aristóteles que catalogou. Aristóteles falou, isso aqui, então é biologia. Estudo da natureza, dos animais, dos bichinhos, biologia. Isso aqui é física, isso aqui é química. Ele foi o primeiro a categorizar algo que a gente estuda até hoje. A gente está nessa prisão categorizada. Isso é biologia, isso é física, isso é química. O Aristóteles foi o primeiro a fazer essa categorização. Mas voltando para o... Cara era pica. Cara era pica. Cara foi muito pica, o Aristóteles. Apesar de equívocos. Ele tinha equívocos. Sim, né? Porque ele viveu ano pra caralho atrás, a gente já avançou. Mas as ideias do cara eram absurdamente avançadas. Pra época, né? E a vontade de olhar as coisas com uma outra visão, né? E Sim. o jeito de entender o mundo, a vontade de entender o mundo de forma que não envolvesse os caras. Eles tinham tempo pra pensar. Hoje em dia, quem tem esse tempo pra pensar é vagabundo. Mas será que Na Aristóteles... época, era valorizado. Ou rico. Será que... Rico é vagabundo. Será que Alguns são, outros não. Aristóteles achava que morria e ia pro Tártaro? Sei lá, umas paradas assim? Olha, é uma boa pergunta. Porque, assim, uma das coisas que mais move a humanidade em direção à religião é o desconhecido. Sim. Que vem depois da morte. O que acontece? Caralho, né? Isso aí é... E se a gente... E é muito gostoso imaginar e acreditar que você vai morrer e você vai continuar vivo de certa forma. É delicioso. Pois é muito melhor do que só morreu e acabou. Eu acho até que a religião existe por causa disso. Se a morte não existisse, não existiria a religião. A religião vem muito pelo medo, novamente, o desconhecido. A lacuna que a gente não consegue preencher. E então, essa é uma lacuna que a gente não consegue preencher. Eu não quero morrer e acabar. Olha que injusto morrer e acabar. É injusto, né? Tipo, se alguém dá pra nós o dom da vida, algo tão maravilhoso,
e fala, meu irmão, olha como é belo, olha isso tudo que existe. Você existe, cara. E agora eu vou matar você em 100 anos. Olha que injusto isso, cara. É. A vida é justa? Pergunto. Não, a vida com certeza e definitivamente não é justa. Pois é.